gente, boa noite. Estamos ao vivo para a última live do mês de março, uma quarta-feira de tempo bem fresquinho. E hoje a gente vai estar falando da independência, não vou dizer independência financeira, mas o quanto é bom, o quanto é importante a gente ter, né, uma autonomia com relação às nossas finanças. O quanto é bom, enquanto mulher, você poder dizer: eu quero, eu não quero, eu posso e eu vou. Pensando nisso, nessas questões que a gente deve estar sabendo como lidar com as nossas finanças, da importância disso, nós então convidamos a nossa convidada de hoje, é a Maria Helena. Ela vem ficando, se aprimorando cada vez melhor neste assunto. Então, daqui um pouquinho, a gente vai estar com a Maria Helena falando sobre o assunto. Enquanto isso, quero agradecer todos e todas que estiveram presentes nas nossas lives, desde que nós começamos, tivéssemos diversos assuntos e cada um com a sua relevância. E vou dizer que nós não vamos parar por aqui, não. Talvez não façamos toda semana, mas eu já tenho aqui um monte de coisinha legal que vai rolar. E eu vou já dar um spoiler. Nós teremos lives com fotógrafo. Que legal, né? A gente gosta de sempre sair bonita na foto, não é verdade? Então a gente vai ter, sim, uma live com um fotógrafo muito bom. Ele é muito bom, ele é premiado, porque eu sou chique, né? E eu só fico com o pessoal, ó, no alto nível. Então, nós vamos ter essa live com o fotógrafo. Nós teremos também uma live. Eu acho que vai ser bem bacana, voltando na questão do fotógrafo, o que é legal trabalhar na nossa imagem. Hoje o mundo vive disso. Então, vai ser muito interessante. Nós também teremos uma live, mas isso é só lá para maio, sobre doenças crônicas em mulheres. Acho esse assunto muito interessante. Eu vou estar conversando com uma mestra no assunto, que vai ser muito bom também, né? Nós temos ainda lives a respeito da violência contra a mulher, que é um assunto que não podemos esgotar, não é? Vou espirrar. Perdão, mas eu não tô nos meus melhores dias. E aí pode acontecer mais vezes eu estar espirrando no meio do caminho. Me perdoe, Maria Helena, se isso acontecer, e a todos vocês que estão assistindo. Então, nós vamos ter lives também a respeito da violência contra a mulher, do qual a gente não pode deixar, não pode esgotar esse assunto. Aumentou muito o número, e aí a gente tem que saber, assim, será que esse número está aumentado porque tem uma denúncia maior, estamos olhando tem um outro olhar, a própria mídia, enfim, assunto que eu acho de muita relevância também. Querido amigo Wellington, como você está? Boa noite. Nós vamos também estar falando de Malhando a Gina. Para quem assistiu a última live, que foi sobre tabus do prazer, né? Feminino, prazer na mulher, que a gente pôde ver o quanto o mundo ele é machista e toda a questão de prazer ela é desenhada dentro de um mundo masculino, né, dos fetiches, dos prazeres masculinos. E aí a gente vem derrubando isso tudo na live da semana passada. E o bacana é que tudo vai estar ali no YouTube, tá, pessoal? Quem perdeu a live vai estar no YouTube, que daqui a pouquinho sobe lá o endereçozinho do canal no YouTube. Então, a gente ainda vai voltar a fazer, teve aí solicitação de pessoas já, e a gente deve fazer isso no Meet, eu acredito, vai ficar uma coisa mais íntima,
E, enfim, já estamos com isso planejado. Isso do Mariana Gina deve acontecer agora em abril já, tá? Nós vamos escolher uma data para abril e vamos fazer. O que é interessante é que quem tiver disposto a entender melhor isso, o que é, a gente gostaria que entrasse em contato, falasse com a gente aqui no nosso direct e provavelmente a gente vai estar fazendo isso num streaming que não seja um Instagram, porque o Instagram pode considerar que estamos infringindo aí algumas coisas, tá? Então, não, nós não vamos fazer no Instagram, não, ok? Vamos estar provavelmente fazendo ou no Meet ou no Team, qualquer canal aí que a gente consiga, no próprio Zoom, por que não, né? Enfim, são muitas as novidades que a gente tem aí. Eu acho que a gente já poderia chamar a Maria Helena para vir falar conosco. Quero aqui, antes de mais nada, Ayala, meu amor, boa noite. Gratidão por você estar aqui, viu? Eu gosto demais de você, viu, Ayala? E ela já tá assim firmona aqui, ó. Uma mulher de respeito, Ayala. Eu quero aqui deixar bem claro, né, meu anjo? A Rica, que saudade de você. Como é que você está? Tá tudo bem? A Maria Helena, ela já entrou, eu não consigo saber, Will, se a Maria já está presente. Responde, por favor, se eu já posso chamá-la. Mas assim a gente vai, né? Nós vamos estar. Ela disse assim: já sim, claro, né? Claro, tão esperado. Para mim deixei a última do mês de março, do último, o mês das mulheres, março, considerado o mês das mulheres, deixei como sendo a última, porque, né, é tão importante esse assunto que eu não vou conseguir comprar aquelas coisinhas de prazer que a Marisol colocou pra gente aqui, se eu tiver o meu empoderamento financeiro. Então, vou chamar a minha amadíssima Maria. E vamos lá. Tô no seu aguardo, queridona. Ela já veio, ó. Opa, já cheguei. Aê, vou me Boa arrumar. noite, Ana. Tudo bem? Eu bem, parece que tá frio aí. Ah, é porque a pessoa, o frio está lá em Portugal e ela já está sentindo, né? Entendi. Ventou e você Mas, já tá se agasalhando. mas não, a temperatura caiu bem para cá. Ah, caiu. Caiu bem a temperatura em qualquer lugar, mas assim, tá agradável, né? Tá Não, não gostoso? tá frio, frio não, mas é porque eu também, né, por conta da sinusite, já fica com o nariz ruim, aí a pessoa já vai se agasalhar melhor para não ficar pior. É verdade, é verdade. Então, para aqueles que já estão aqui conosco, meu boa noite, parabéns pela investida, né, de estar aqui, tá friozinho, poderia estar assistindo um filmezinho, mas não, tá aqui com a gente, né, falando de um assunto tão importante e que Sim. você, eu sei, vem crescendo cada vez mais sobre o assunto, vem amadurecendo cada vez mais através de muitos estudos. Ó, esse é um detalhe extremamente importante, pessoas. Sim, Muitos conhecimento. estudos, muitos estudos. Não é nada inventado, nada que acordou e falou, ah, é assim que deve ser. Não, né? E são estudos consideráveis, bem consideráveis mesmo, do que eu acredito muito. Nada a gente consegue se não tiver o lance de estudar e se dedicar de verdade, né? Estudar com pessoas sérias, em lugares sérios, não é uma coisa assim de você simplesmente olhar ali na internet, ah, a formulazinha é essa e vamos fazer. E é o primeiro ponto, né, Laina, do poder. Eu falo que muitas pessoas querem poder financeiro, querem poder, poder. O que que é esse tal poder, né?
E o único poder, na realidade, é o conhecimento que a gente consegue, né? Porque é É, algo que ninguém tira da gente. E que a gente exato. ainda pode contribuir com o outro, com o mundo no total, né? Assim, então, eu falo que o conhecimento é a real fonte do poder. A gente começa a ter poder quando a gente tem um conhecimento. É, sim. Olha, a gente tem aqui a nossa amiga Cláudia, que também acabou de entrar. Queiram, por favor, me desculpar se durante o processo eu não vou conseguir estar mandando boa noite para todo mundo, porque sabe, Maria, as lives têm sido um sucesso, o Sim, número de pessoas está grande assistindo, e comentários, né? a gente acaba não conseguindo hoje cumprimentar todos, mas, por favor, já sintam-se todos cumprimentados por nós, né, Mã? Sim, né? Um boa noite aí para todo mundo. Agradecer já em primeira mão, porque pode ser que também quem começa não finaliza a live com a gente, né? Mas agradecer por estar aqui, pela oportunidade de poder contribuir, né? Eles contribuem do outro lado, a gente contribui daqui, porque isso que é o sentido da live, né? E assim, eu quero agradecer imensamente. E vai que a gente começa a bater papo e não dá tempo, pelo convite que a Laina fez aqui nesse mês das mulheres para a gente fazer, né? Fico super, hiper. Aí vem o meu poder, o meu status, lisonjeada pelo convite, que quem conhece a gente sabe o quanto eu sou grata a Elaina por tudo. São anos e anos de amizade, né? De tudo. Eu falo que a Elaina é minha base enquanto psicóloga que sou na área das finanças, mas como tudo começou lá atrás na psicologia, foi a Laina que sempre ali, ó, me deu força, coragem, continua, vamos. Sempre pegou ali na minha mão. Então, quero agradecer, assim, por esse convite e por sempre, né, estar ali me acompanhando hoje. A Maria Helena, além de psicóloga, mentora aí de finanças empresariais, mas finanças como um todo, ajudando aí as pessoas a quebrar esse tabu de lidar com o dinheiro, né? Então, só agradecer e boa noite para todo mundo mais uma vez. Maria, você, acho que a gente já pode começar, então. Quando você fala uma palavra fortíssima, muito forte, que é quando fala que é o tabu de lidar com dinheiro. A gente ouve falar assim que o dinheiro é coisa do mundo, que o dinheiro é coisa do demônio, que, enfim, né? Dinheiro Coisas assim não traz absurdas. felicidade. É, que dinheiro não traz felicidade. É como se fosse um pecado a gente ter dinheiro, a gente desejar o dinheiro. Começa com essa questão do tabu. Então, eu lhe entrego totalmente o jogo, está nas suas mãos. Vai que tua, Maria. E aí fazer o convite, né, para o pessoal, já para a gente quebrar esse tabu. O pessoal que estiver aqui presente, que quiser compartilhar com a gente, vai colocando aqui, a gente vai acompanhando. Mas lidar com o dinheiro realmente é um tabu hoje na nossa sociedade, e principalmente quando a gente se fala de mulher, né? Porque em torno da mulher, em volta da mulher, tem a questão já do preconceito. Justamente por quê? Porque é mulher. E quando a gente fala do tabu em dinheiro, é porque assim é um assunto que poucas pessoas, eu falo poucas pessoas porque eu acho que é um percentual mínimo, que falam sobre dinheiro. Muitas pessoas, e isso está no índice ali de 60 e pouco, 88%, isso varia muito, de endividamento no Brasil. Então, muitas pessoas já começam por aí. Eu não vou falar sobre dinheiro porque eu não sei lidar, porque eu sou endividado. Outras que têm muito dinheiro também não fala por questão, vai querer ser meu amigo só por conta que eu tenho muito dinheiro. Vou fazer uma piadinha. Pode falar. Diz que quem tem hemorroide, dinheiro não conta. Viu? Fui podre. É tipo isso. E por que não conta? Porque o dinheiro, e aí a gente entra nessa questão também mais voltado para o emocional, para a psicologia, é questão comportamental, né? A gente sofre, nós seres humanos, por muitos medos, por muitas crenças.
E aí a gente tem medo do julgamento do outro. Se eu falar que, de repente, eu tenho muito dinheiro, as pessoas podem me julgar como sem coração, porque eu não ajudo uma pessoa que tem menos, ou vai querer minha amizade só porque eu tenho dinheiro. E o que não tem, sofre com medo do julgamento. Ah, vão falar que eu não sei nem lidar com dinheiro. Ah, vão falar que eu gasto mais do que eu ganho. E às Uhum. vezes tudo está envolvido por quê? Por conta do medo. A gente morre de medo do julgamento do outro, né? Então, o tabu em falar em dinheiro já começa por aí, pela questão do medo do julgamento. E o segundo, que eu falo que é o ali quase que empatado, é a questão mesmo de não saber falar sobre, de não saber lidar, porque a gente aprende na escola o quê? Matemática. E a matemática normalmente vem com aqueles probleminhas, né? Quanto é 2 mais 2? São 4. A gente vai na feira, compra 5 maçãs, custa R$ 3,50. Quanto que fica no meu bolso? 50 centavos. É só isso que a gente aprende. E o que a gente faz com 50 centavos? Espera a bala, que dá para passar no bar e comprar. Então, a gente não tem essa educação financeira para poder lidar mesmo com o dinheiro, né? O que eu faço com esses R$ 4? O que é de necessidade básica que eu preciso para minha sobrevivência? E o que sobra, o que eu faço? Eu invisto, eu gasto, enfim. Então, a gente tem esse tabu ao falar, né? E quando a gente está num churrasco, todo mundo é rico, né? Começa a beber, todo mundo pode, vamos viajar, mas ninguém quer falar sobre a real situação, né? A gente fala de viagem, fala de assuntos até que deixa a gente constrangido, que é a questão da sexualidade, fala de tudo, mas nunca você vê no churrasco falar de dinheiro, a não ser quando tá com o goró, que eu tenho tudo, eu sou o ricão, mas aí é raro, né? Então, assim, a gente começa a falar sobre dinheiro já nessa questão de tabu, porque culturalmente, socialmente, é um assunto muito pouco falado, muito pouco discutido. Infelizmente, né? Tem um porquê isso? Por que não se fala? Questão comportamental mesmo, Laina. A gente não tem o hábito, né, de falar, porque o dinheiro em si, ele está muito envolvido com essa questão do medo do julgamento. Então, assim, eu não quero ser julgado, então não vou falar. É o que você trouxe em uma das lives suas sobre a questão da violência, né? A questão foi na primeira live, se eu não me engano, que você falou com uma convidada. Ai, gente, eu vou lembrar. Sobre a questão de ficar num casamento de repente com medo que, Uhum. eu não sei o que vão falar de mim, eu sou separada, a culpa é da mulher. Foi com a Fabi. A questão do dinheiro é bem isso. Não vou falar sobre, porque eu não sei o que vem de julgamento em cima de mim. Né? E a gente, ser humano, tem disso. E às vezes não é nem só com dinheiro, é com vários assuntos, né? Às vezes a gente se Mas retrai. Ah, não, melhor não. Não mexer nisso agora. Mas o dinheiro, ele é acho que é o ápice mesmo de tudo, né? Acho que é mais fácil, como você acabou de falar, das pessoas estarem falando, querendo, ai, como é que fala? Se vangloriar na questão da sexualidade. Olha, eu tô duro, tô devendo no banco, porque dá vergonha também, né? Então existe, eu vou ser julgada, como você bem coloca. Eu vou estar sendo sempre julgada. Como é que tá aqui no churrasco se você está devendo? Como é que você viaja se você está devendo, né? Você Como tem é um que você, carro, como é que você compra se você está devendo, né? Então a gente não compra. como que é para um E shopping, aí, para um restaurante? Se você está, você não vai falar isso. Por quê? Porque os outros vão só o quê? Enfiar o dedo ali na sua cara. Mas por que isso? E uma coisa muito interessante, né, de a gente trazer é a questão da
E isso acontece muitos e muitos negócios aí no online, né? A gente tem a mania de se comparar ao outro. E aí, às vezes, a gente vê aquela pessoa que viaja todo ano, às vezes viaja 2, 3 vezes no ano nos melhores hotéis, tem o melhor carro, vive em restaurante, mas a realidade a gente não vê. Às vezes a pessoa muito mais endividada que uma pessoa que vive com um salário mínimo e consegue viajar, consegue ter um carro e consegue ir para o restaurante, recebendo pouco. Pouco que eu digo numa concepção geral, né? Porque hoje viver com um salário mínimo é quase que impossível. Mas, assim, existem pessoas que vivem e ainda conseguem viajar, ter um carro. Mas por que isso? Porque a pessoa tem um planejamento. Às vezes, ela não tem o melhor carro, mas ela tem um carro. Às vezes, ela não vai no melhor restaurante, mas ela vai e tem um momento de lazer dela. Até porque, para a gente, como que eu posso dizer? Viver bem com pouco, um salário mínimo, às vezes a gente pode ter momentos de lazer sem gastar horrores no restaurante. Às vezes não faz sentido para mim, de repente, num restaurante muito caro. Para mim faz mais sentido ir no parque da cidade com meus filhos e minha família. Sim. E eu estou muito mais feliz do que ir num restaurante. Então, assim, a gente também tem essas questões de comparação, sabe? De se comparar ao outro, de achar que o outro está numa vida linda e maravilhosa. Mas quando a gente consegue fazer um belo de um planejamento, a gente consegue trazer sentido para nossa vida também. O que faz sentido para mim? E essa é a pergunta, assim, que eu falo que é a pergunta-chave. Antes de qualquer coisa, o que faz sentido para mim enquanto pessoa? Quer ter muito dinheiro, e aí entra aquela questão até de religião, né? A questão espiritual da coisa, que muitas pessoas falam que o dinheiro não é de Deus. Então, assim, é muitos detalhes que você acaba entrando no outro e esquece de você. E às vezes, para mim, o que faz sentido? É fazer uma viagem no ano e nem precisa ser para o melhor hotel. Posso ir até para casa da minha família e gasto só com viagem aérea. Não é ter um carro do ano, eu posso andar de Uber e tá tudo bem, né? A gente só precisa ter um porquê e um porquê na nossa vida, que é o que eu falo, que é o que nos move, né? Lindo isso, Maria, ter um porquê e um porquê. Mas você falou alguma coisa chamada aí planejamento. A gente poderia já, então, entrar nessa questão, né? O que é o planejamento? Como é que eu faço um planejamento? O que é um coach financeiro, um mentor financeiro? Se me ajuda nisso ou não? Tabelinha, tem de monte na internet. Tabelinha, não delas. Você se perde de tantas, né? Sim. Mas isso não é o suficiente? Então, Laina, vamos lá. A questão do planejamento é o que eu falo também, né? Não adianta a gente planejar se a gente não tiver uma rotina e o hábito de analisar esse meu planejamento. Porque chega em dezembro, todo mundo faz planejamento. Eu tenho certeza, se a gente for perguntar aqui, todo mundo sabe, o ano que vem será o melhor. O que é o melhor? Vou pagar minhas contas, ou vou comprar um carro, vou comprar colocar meus filhos na escola particular, vou fazer um curso, uma faculdade, enfim, a gente cria esse hábito e se parar para pensar, é até culturalmente, é da nossa cultura brasileira. Chega em dezembro, todo mundo faz planejamento do ano. 2024 já estava todo mundo com o ano desenhado. Já sei tudo que eu vou chegar em dezembro, já vou ter comprado meu carro, meu filho já vai ter escola particular, eu vou ter uma reserva de 10 mil, de 20 mil reais, tá tudo certo, fiz uma viagem. Só que a gente esquece que planejar precisa ter ações no meio do caminho.
eu vou comprar um carro. Qual é o valor desse carro? Quando que eu quero esse carro? E se o valor desse carro está dentro do meu orçamento? Isso primeiro é planejar com estratégia, não é só planejar. É igual você falou, se a gente for pegar hoje, agora entrar no Google e pesquisar planilha de planejamento, a gente vai encontrar várias. Mas só planejar não adianta. Por quê? Porque a gente precisa caminhar. E aí é onde entra a questão do coach financeiro, de ter um mentor te acompanhando. Por quê? Porque tem um passo a passo que precisa ser feito. Eu não acordo hoje querendo um carro de 40 mil, com a minha conta bancária no zero, e amanhã eu consigo comprar. A não ser que seja, né, financiado. Mas se eu quiser, eu não acordo com 40 mil amanhã, sem fazer nada, só de pensar. É claro, né, que a força do pensamento tem toda uma importância ali, para me motivar, mas ele não traz nada para você se você não agir. Então, planejamento precisa também de ações práticas. Eu preciso me programar, me planejar com passos, com ações para conquistar o que eu quero. Então, planejamento sem ação, ele é só um planejamento. E o mentor, o coach, o educador financeiro, ele vai estar ali com você, na mão, pegado na sua mão, né? Segurando ali firme. Por quê? A vida é cheia de desafio. Quantas vezes a gente não quer desistir? Quantas vezes quem é CLT, por exemplo, não acorda querendo faltar no serviço porque está sem ânimo para ir trabalhar, né? Então, o mentor, o educador financeiro, ele vai te ajudar nisso, a te dar força, a te ajudar, na verdade, a analisar como que está essa trilha, né? O planejamento. Em dezembro eu quero 40 mil, mas quanto que você vai guardar até dezembro para ter 40 mil reais? Uhum. Ah, vou guardar 1.000. Fechou a conta? Não fechou, porque dezembro a gente tem 12 meses no ano. Se você guardar 1.000, são só 12 mil. O que eu vou fazer? Então, assim, o ideal é que quando a gente faça um planejamento, pelo menos uma vez no mês, ou uma vez na semana, e aí depende muito da sua disponibilidade, da sua personalidade, como que você lida com isso, né? Como que é a sua rotina também, para quê? Para você ir analisar. Você está se aproximando ou você está se afastando do que você planejou? E é por isso, porque assim, se eu estou me afastando, eu vou ter que mudar algumas ações no meio do caminho. O que eu preciso fazer de 12 mil para 40? Faltam 28 para conseguir esses 28. Vou fazer renda extra, eu vou começar, sei lá, Elaina, vamos fazer um programa, um curso. O que a gente vai fazer para alcançar o que a gente estruturou, o que a gente planejou? Então, quando você fala de finanças, vai muito além do dinheiro em si, né? Por quê? Porque a gente precisa de foco, a gente precisa do planejamento, a gente precisa de estratégia e a gente precisa de análise. Por quê? Porque se a gente tem um planejamento, a gente está fazendo ações, está dando certo ou não, eu também preciso analisar, né? Então, é todo um conjunto. É assim como nós, seres humanos. Nós não somos só o corpo. Nós somos a mente e o espírito. Então, precisa estar tudo em um conjunto. E o mentor, ele vai te ajudar. Você está no ponto A hoje. Como que eu estou? Qual é a minha situação real? Eu estou endividada? Eu não estou? Quanto eu ganho? Qual é o meu custo de vida? Hoje, se a gente for fazer uma amostra, assim, 100 pessoas que a gente pegar. E vamos fazer só uma pergunta. Qual é o seu custo de vida hoje, pessoal, mensal? As pessoas não sabem responder. Se elas responder que sabe e a gente for fazer um levantamento, sempre aparece algumas coisinhas que a gente fala de despesas fantasmas.
Sabe aquelas pequenas despesas que a gente não coloca no nosso orçamento e quando a gente vai ver já gastou R$ 100, R$ 200, R$ 1.000? Então, assim, é isso, é esse olhar. Então, o mentor, ele vai te ajudar a fazer isso, sair da sua realidade hoje, sua situação real, e te levar para onde você quer ir, até o ponto B. A gente fala quais são seus sonhos, quais são suas metas. Então, ter esse acompanhamento faz parte do mentor, sabe? Não te desanimar no meio do processo, ajudar você a estruturar as ações, as estratégias para te levar do A para o B e te dar aquele apoio, como que eu falo, o apoio moral, porque assim, desistir faz parte de ser humano. E todo mundo quer desistir. E quando a gente fala em dinheiro, é muito comum a gente se sentir sozinho. E por quê? Porque entra na questão do tabu. A gente não conversa sobre dinheiro, né? Então, assim, é tudo um conjunto. E a importância do planejamento, ela vem para isso, para não deixar a gente perdido com a nossa própria vida financeira, no caso. Mas o planejamento, Laina, ele tem que ser num todo. Eu falo que é em todas as áreas, né? A gente precisa ter um planejamento pessoal ali, um planejamento financeiro. Quando a gente vai viajar, a gente decide viajar hoje para ir amanhã. Nem para a praia, né? Daqui 2 horas. A gente planeja uma viagem para a praia. Talvez não com tanta especificidade, mas a gente planeja. Sim. Eu vou fazer aqui uma perguntinha. E aí, pessoal, quem quiser também estar fazendo perguntinhas, coloca aí no chat que a gente tenta responder. Maria vai responder, né? Eu quero. Você falou muito, foi colocado, sobre a questão do planejamento e ação, e eu acho que até você falou entre linhas, mas eu vou puxar aqui de uma forma mais clara. Como é que fica a ansiedade, né? Uma vez que você é psicóloga, fica fácil para a gente falar sobre isso. Sim. Como é que fica essa ansiedade no meio do caminho? A mil, eu falo que ansiedade, e acreditem se quiser, a depressão, ela também vem com muita frequência. E aí a gente vai sentindo vários sintomas. Por conta da ansiedade, ataque cardíaco, a gente fica assim, numa ansiedade tão aflorada que a gente não consegue nem parar para pensar e aí a gente começa a querer atirar para todo lado. Quando a gente vê que existe um processo que a gente precisa seguir um passo a passo, e quando a gente se depara com um levantamento que a gente nunca parou para pensar, essa ansiedade pode gerar um quadro depressivo, que a gente nunca imagina como está a nossa situação financeira. E você quer ver algo assim muito comum? É fatura de cartão de crédito. A gente nunca sabe qual o valor da nossa fatura daqui 3 meses. Você sabe uma semana antes dela fechar. E quando a gente faz todo um levantamento, é um levantamento mesmo. É tudo daqui até o fim do ano, por exemplo, inclusive o que tem na fatura de crédito. E aí, em alguns meses, conforme você tem um acumulativo, é muito comum a gente ver e se deparar que a gente gasta muito mais do que a gente ganha. E aí bate o desespero. E aí é uma questão mesmo comportamental. Alguns vão tender para a ansiedade, porque são mais executoras, querem ir fazer, melhorar essa situação, e outras já vão para a depressão. Quadro depressivo, por falar, não vou conseguir, não tenho mais força, e cai. E eu falo isso, Laina, porque eu já tive uma cliente empreendedora, mas que misturava muito as finanças, do negócio e do pessoal. Não tinha essa clareza de qual era o custo pessoal dela. E para a finança empresarial,
a gente precisa definir um prolabore, um salário para esse dono do negócio. Não é porque eu tenho 10 clientes que me dá 10 mil reais que é tudo meu, né? Eu tenho que pensar enquanto empresa, por menor que seja essa empresa, eu tenho um negócio. E chegou numa fase do processo que a gente precisou fazer o levantamento, o diagnóstico financeiro. E eu estava na terceira sessão com ela. Essa pessoa ficou uma semana de cama. Eu não sabia se eu que ficava depressiva depois que ela me deu a notícia, ou o que acontecia, porque eu falei, meu Deus, e agora? Eu deixei a moça, tipo, uma semana de cama. Por quê? Porque ela não sabia o que ela fazia. E agora eu faço o quê? Tipo assim, foram 8 anos tendo um negócio de jeito errado e que eu não sei mais o que eu faço, porque a dívida, o que ela tinha a pagar estava muito maior do que ela tinha a receber. E aí foi tudo mesmo uma questão comportamental, sabe? Tipo, agora a gente precisa levantar. O que faz essa pessoa motivar ela a levantar e sair dessa realidade? É aí o papel do mentor, que às vezes a gente não consegue mesmo sozinho, porque a gente está dentro. Pensa você dentro de uma garrafa. Esse exemplo é muito comum entre educadores financeiros e eu gosto muito de utilizar ele. Pensa a gente dentro de uma garrafa, como que você mexe para olhar para os lados? Não mexe, né? Porque você está aqui, ó. O máximo é, tipo, não dá para você se mexer e olhar a sua realidade como tá. Só que eu, enquanto mentora, estou fora dessa garrafa. E eu consigo ter percepções que você não consegue. Por quê? Porque além de você estar envolvida emocionalmente com essa realidade, você é a maior responsável por estar ali dentro da garrafa. Então, você não consegue. E aí entra a questão mesmo de jogar responsabilidade. Você tem duas alternativas, sempre na vida. Ou avançar, ou parar e estagnar. E esperar o que tem por vir. Mas não tem como você prosperar, como você andar e crescer se você não sair do lugar. E dói, às vezes, dói, principalmente para a gente que é mentora. Dói você ter que falar para o seu cliente, por exemplo, ou você muda isso, ou, desculpa o termo, vai continuar na mesma, porque não tem o que fazer. A gente precisa de ação para tudo. Todas as ações que a gente fizer vai dar certo? Não necessariamente. Mas a gente vai estar atento para mudar o que precisar mudar. E é essa visão que a gente tem que ter, né? Então, quando você fala assim da questão da ansiedade, da questão depressiva, é muito comum quando a gente está lidando com as finanças. Isso tanto pessoal quanto empresarial. Quando você falou na sua primeira live também, sobre a questão do casal, né? Existe muita questão também de separação por conta de questões financeiras. Por quê? Porque um não compartilha com o outro, sempre é a culpa do outro, o outro, e começa aquela briga que no fundo, nada mais é que como que eu posso falar? Um sintoma financeiro, sabe? Que vem relacionado às finanças, mas que as pessoas não têm essa visão. E aí é muito mais fácil eu culpar você, Laina, do que eu assumir minha responsabilidade de não saber lidar com isso. Tanto que quem lida com finanças para casais, eles falam muito da questão da infidelidade. E acontece muito que aí eu não vou falar com o meu marido que eu comprei, porque senão ele briga comigo. Aí o marido fala, eu não vou falar que eu gastei com cerveja, porque senão ela vai falar que eu não paguei a conta de água. E fica essa questão de um ficar escondendo do outro, né? Então é muito
comum, e eu falo que o que me apaixonou ir para o mundo financeiro foi essa questão comportamental. Porque pensa uma psicóloga gostar de números, de finanças, né? Ninguém gosta de número. Eu gosto, porque eu já tenho essa questão também de organizar, de administrar, de mexer com papel, sempre gostei. Então, para mim, foi minha paixão. Falei, opa, posso usar algumas coisas da psicologia aqui. Ou seja, quase tudo. Eu vou te fazer uma pergunta com relação ao que você disse sobre casal. O casal, como é que deve ser a finanças entre o casal? Deve ser aberta, de uma carteira só? Ou é interessante cada um na sua? Ó, eu ganho X, mas você não precisa saber o quanto eu ganho. Eu dividir despesa que nem se eu estivesse morando numa república. Você está rindo por quê? Porque o que é seu é meu, o que é meu é meu. É, mais ou menos isso? Assim, o que é seu é meu e o que é meu é meu. Então, ainda não existe um padrão certo. Existe a questão mesmo do respeito ali muito bem alinhado e a questão, como que eu posso falar, da cumplicidade, sabe, da dinâmica desse casal. Não tem o certo e o errado, tem o que funciona pra gente, o que faz sentido. Hoje, se a gente for parar para pensar nessa questão ali da modernidade, é muito comum a gente ver casais separando as finanças. E aí faz um levantamento de quanto é esse custo da casa, da família, e você paga isso, eu pago aquilo, e a gente sai junto, cada um paga o seu, ou divide a conta, enfim. É muito da dinâmica, né, mesmo do casal. É muito raro ter casais que juntam as finanças. É muito raro. A questão é que existem pessoas que têm uma propensão maior para lidar melhor com o dinheiro e outras para não lidar de jeito nenhum. E aí, essa pessoa que não sabe lidar, ela pode ter essa consciência de falar assim: olha, eu não sei, então meu dinheiro fica com você, você faz toda a divisão, depois você me dá o que é meu. Tudo ok. Há pessoas que falam, não, por uma questão de individualidade, personalidade, você se valorizar, cada um tem que ter o seu. Mas o certo e errado não existe, para mim, nessa concepção. Né? Tem que fazer sentido. Mas também dá muita discussão. Por quê? Porque a gente faz sentido para mim, não faz sentido para você. Por isso que eu falo que é muito mesmo uma questão de dinâmica do casal, de alinhar as expectativas, os sonhos, os desejos, a questão até do planejamento, porque quando a gente faz um planejamento, a gente tem que se ver como pessoa individual, como casal, como família. Porque, de repente, para mim, não faz sentido uma viagem para um hotel maravilhoso, mas para o meu esposo faz. Então, precisa alinhar essas expectativas e, como eu falei, tem que ter essa questão do respeito e da cumplicidade, né? De saber um abrir mão de alguma coisa, porque no casamento, mesmo quando a gente não fala de finanças, sempre um tem que abrir a mão com o outro, né? Por quê? Porque nós somos seres humanos, cada um com a sua individualidade. Então, assim, certo e errado, não tem. Mas pesa, né? Essa questão de alinhamento, para não haver discussão. Pesa, né? Você comentou que às vezes tem até separação por conta dessa questão. Tem, bastante. E dizem não, existe até um artigo que fala sobre infidelidade financeira, que é quando chega essa questão que um fica escondendo essas questões financeiras do outro. E aí é considerado uma infidelidade.
Você É real, mas acredita? eu não tenho artigo. Se alguém quiser saber, depois pergunta aqui, a gente até Vai compartilha a achar, informação depois. mas é interessante. E aí, ainda com relação a esse assunto, eu acho que, como a gente está falando de empoderamento feminino e finanças, eu acho que vale a pena a gente pensar. Eu sou o casal, um deles ganha mais que o outro. A questão financeira pode levar a um rompimento de relação, ele procurar outra pessoa, ou ela procurar outra pessoa por conta dessa questão financeira, porque não, a dinâmica não é bacana, não tem um equilíbrio. Eu acho que não como motivo principal, né? A gente tem que pensar, principalmente quando a gente fala nessa questão da separação, a gente não pode nem generalizar, mas a gente precisa levar em consideração que uma separação não existe só por um motivo, né? Por quê? Porque o relacionamento, ele é um conjunto de ações. O fato de um ganhar mais que o outro, não vejo como um motivo que o outro, de repente, vá procurar uma outra pessoa, ou seja, porque eles decidiram ter as finanças separadas e como eu ganho mais, eu tenho o direito de passear mais. E aí entra uma questão também de alinhamento e de cumplicidade com o outro, né? Se eu ganho mais, de repente a gente pode fazer um investimento para o casal, fazer um planejamento para uma viagem melhor, investir numa previdência, sei lá, algo para os filhos. O que eu vejo nessa questão que a gente fala de separação é que tem todo um conjunto e que a falta de diálogo pode ser o principal motivo. Porque se o meu marido ganha mais, de repente, e algo me incomoda, porque, sei lá, de repente ele, dentro de casa, gosta de enfatizar isso, eu posso mais, porque acontece, a gente não vai falar que não acontece, né? E a mulher se sente, submissa ou inferior a isso e causa algum constrangimento, alguma tristeza, gente, vamos respirar e vamos falar sobre o que a gente sente, porque eu acho que isso, às vezes, também é do comportamento da pessoa, que ela nem tá aí, nem falou por maldade. Às vezes eu falo que é o narciso, né? Às vezes eu falo até pro Will, que é meu esposo, ele fica horas e horas se olhando, aí eu falo, o Narciso chegou, né? Então, às vezes é brincadeira, as pessoas acabam tendo esse comportamento involuntário, não para provocar o outro. Então, se me gerou algum constrangimento, o diálogo, eu falo que para qualquer problema, o diálogo sempre é a solução. Que cresça, inclusive, né? A ojeriza, né? O Né? ranço. Porque às vezes a gente percebe e não se dá conta. E por ainda falar em separação, muitas vezes a gente vê situações de mulheres estar dependendo de pensão do filho, pensão que é uma briga muitas vezes, porque eles acreditam que elas acabam gastando dinheiro com elas e não com os filhos. Isso deve ser Um caos. caos. Pois é. E aí eu fiz aqui. Meu filho, enquanto eu estava casada, a gente conseguia mantê-lo numa escola particular. Aí a gente se separa e eu não consigo mais, com a pensão que eu recebo, pagar uma escola. Porque muitas vezes eles dão lá uma pensão, não sei, vai, de 30% no máximo. ali, 5%. ali é para você fazer tudo, né? Tudo, não é assim? É tudo. Tudo e mais um pouco. E mais um pouco. Então, você compra roupa, você vai comprar comida. Alimentação, transporte, que mais? Medicação.
porque E aí a fica pensão, doendo a responsabilidade da mãe também. é, e a pensão, ela é aquela assim que não multiplica, ela Não, mantém sem aquilo ali. falar que além de multiplicar, e aí é por isso que eu falo para você, é uma questão mesmo de sensibilidade, e eu, não vamos usar um termo para não parecer chulo, mas enfim, a gente não está aqui para julgar, mas existem muitos que chegam num momento dessa pensão, recebe R$ 10.000 e pede para a empresa colocar um registro de 3. Por quê? Porque vai o valor menor para o filho. Então, é uma questão de caráter, talvez, não sei. Mas, assim, é nisso que também tem que pensar, às vezes, e a gente até discute isso daqui, que a gente tem uma empresa que tem um caso desse que precisa disponibilizar uma parte do salário para a ex-esposa por conta da pensão e vem em recibo. Então, como a gente faz os agendamentos ali das empresas, a gente faz isso. E aí a gente acaba discutindo isso, né? Como que muitas pessoas, pais, podem se submeter a isso, né? Que homem que é? E aí, às vezes, a mulher passou anos vivendo uma vida de privação, segurando-se no relacionamento, achando que ia valer a pena, ou até com medo de não conseguir dar uma condição de vida para o filho mínima, porque muitas passam por isso. Às vezes as pessoas não têm outra pessoa, não tem uma rede de apoio. E se ela não tem um marido, ela vai ter que trabalhar, mas assim, não é que ela não quer. Hoje, né, graças a essa modernidade, as tecnologias, a gente tem muitas possibilidades de trabalhar até de casa, mas não sempre foi assim. E o que acontece? Eu me submetia, e não é porque é mole ou porque não quer, porque às vezes a pessoa é sozinha mesmo, ela não tem uma mãe próxima, o vizinho nem olha para a cara dela, com quem que ela vai deixar esse filho se o marido largar? Uhum. Então, Uhum. toda essa questão, a gente gosta muito de julgar, né? E aí entra aquela questão que eu te falei do tabu. O medo do julgamento é por quê? Porque a nossa sociedade tem muito disso mesmo, de ficar julgando o outro, mas não se coloca no lugar do outro. Então, eu vejo nessa questão do pai, de ter que tirar, a gente precisa muito analisar a situação dessa mulher também que ficou com filho sozinha. Ela tem rede de apoio, como que vai fazer? Uhum. Quais as condições dela? O que ela pode fazer? Às vezes, sinceramente falando, pela pensão, ela não vai dar conta de fazer o que o filho tinha. E o filho sofre. E às vezes sofre, não é que o pai também não possa ajudar mais. É porque às vezes o pai não quer. E aí vem essa reflexão. Será que esse homem valeu muito mesmo a pena? Eu É, submeter porque a você dá isso. conta do caráter, né? De quando ele diz não para o próprio filho, né? Então, eu falo que isso é muito, eu falo grave, porque assim, eu acho que a gente tem que ter um motivo de vida, e é o que eu sempre falo, até para os meus clientes, a gente tem que ter um porquê e um porquê. Por que que eu faço o que eu faço? E por quem que eu faço? Né? Porque o porquê ele é muito mais técnico, ele é muito mais o ágil, o executor ali. O que que eu faço? Por que que eu faço? Ah, porque eu quero viajar, porque eu quero ter uma qualidade de vida melhor, porque eu quero ir para restaurante e tal. Mas por quem? Por que que eu quero ir para um restaurante, ter um carro melhor do que viajar? Aí é a questão do emocional, do meu lado mais humano, enquanto pessoa. Por quem que eu faço? Pelos meus filhos? Por mim? Pelo meu marido, pela minha família, pelos meus pais? A gente precisa disso. Até mesmo nessa questão, já que a gente, né, está focando também do casal, né? O que é o nosso intuito?
enquanto casal, enquanto família? Por que que a gente faz o que faz? Uhum. E E assim, Maria, a gente hoje, né, Laina, vive num mundo de possibilidade, muito melhor que anos e anos atrás. e Mas ainda é difícil. com relação a essa questão, que não vamos modificar, porque tem uma lei, né, ainda sobre a pensão. Qual é a dica no caso de mulheres? O que que nós, mulheres, podemos fazer quando a gente se vê diante de uma situação dessa? Olha, eu não trabalhava porque meu marido me dava tudo, ou ele nem queria que eu fosse trabalhar porque eu tinha que cuidar do filho, enfim. E de repente a gente se separa, né? O que que eu vou fazer? Começar do começo, pode? Laine, eu tenho enfatizado muito, muito mesmo, essa questão do lado humano de ser, da gente primeiro se reconhecer como pessoa. Primeiramente, porque como eu lido com finanças, aparentemente o pessoal tem uma visão de ser tudo muito técnico, né? 2 mais 2, 4, 1 mais 2, 3, e assim vai. E é isso e aquilo. É verdade que os números não mentem? É verdade. É verdade. Mas, assim, por trás dos números existe uma pessoa. E eu preciso levar em consideração quem é essa pessoa que está olhando os números. Não é simplesmente eu virar para você e falar, Laina, gata, ferrou. Você está endividada nível grave. Ou virar para um empreendedor, um cliente meu, vai que tem um negócio, virar para ele e falar assim, gato, seu negócio está à beira de uma falência. Não é assim, não é porque os números não mentem que a gente esquece da pessoa. Eu criei um método de atendimento hoje para lidar com os meus clientes, que o primeiro pilar é o humano, é o lado humano. Eu decido ser empreendedor por quê? Por que que eu quero ser empreendedora? Por quem que eu quero? O que que me motiva? E aí, até dentro de um casamento, acabei um casamento, tô sem rumo, ou descobri que meu negócio está à beira de uma falência. Gente, agora, acabou tudo, uma vida de empreendedora. Não sei mais fazer nada, além de vender. O que eu faço? Respirar e resgatar. Sabe, lá no fundo do túnel tem uma luz. E acreditem, tudo nessa vida tem solução. A gente vive hoje, principalmente hoje, com essa questão da tecnologia, do online, dessa modernização toda que a gente vem presenciando, existe um mundo de possibilidades. Então, assim, eu não tenho rede de apoio, que possibilidades que eu possa aumentar, de repente, uma renda, trabalhando da minha casa, podendo olhar o meu filho, levar ele para a escola, e assim vai. E eu posso até dar um testemunho, a gente não está aqui, né, num templo religioso, mas eu dou um testemunho. Eu e meu esposo já tivemos uma empresa de milhões. Eu falo milhões, que faturava milhões no ano. E, de repente, esse casal se viu falido, sem nada. Tipo, e agora? Só nos restam dívidas. Foi uma decisão muito difícil da gente tomar, tipo assim, ou a gente continua e vive essa vida louca, tentando e se desgastando emocionalmente. Eu falo que nesse momento o meu emocional, o nosso emocional, foi a chave decisória para a gente decidir tomar a decisão de falar, acabou tudo. Amanhã a gente não é mais empreendedor. E começar do zero. E aí eu não tinha condições de manter meus filhos na escola particular. Eu estava grávida de uma gravidez que nem foi planejada. Foi que Deus mandou. Então, assim, o que a gente faz? Sabe aquela sensação de você ir dormir num dia, com 100 mil reais no mínimo faturado no mês, e no outro acordar com menos 300, 500, nem sei quanto era. Era essa sensação
que a gente tinha. Porque quando você fecha uma empresa, é muitas coisas envolvidas, né? Tem taxas e mais taxas, tem coisa de governo, enfim. E a gente foi lá, a gente tinha duas possibilidades. Ou viver ou viver. Que a gente não queria morrer. E foi uma decisão para quê? Para a gente poder aproveitar o nosso segundo filho, o que a gente não pôde aproveitar do primeiro. O primeiro, ele vive em período integral na escola, para a gente poder dar conta do negócio que a gente tinha. Então, assim, é muitas questões envolvidas. Nesse momento que a gente parou, meu marido voltou para o mercado de trabalho e eu fui fazer o quê? Analisar as possibilidades. E quais eram as minhas possibilidades na época? Trabalhar de casa. E foi aí que eu fui para a educação financeira, porque eu precisava aprender a lidar com o salário que meu marido tinha novamente. E aí me encantei. E aí essa questão da educação, eu falei, não, preciso ajudar outras pessoas a não passarem pelo que eu passei. Então, assim, qualquer situação, não somente no momento, assim, em que eu acabei um relacionamento e acho que está tudo perdido. E agora, eu nunca trabalhei, vamos analisar possibilidades, porque hoje o mundo nos possibilita isso. Antigamente, era muito mais difícil e às vezes até impossível, principalmente para mulheres que não iam para o mercado de trabalho. E aí elas não se separavam, ou então se separavam e voltavam, ou mantinham um relacionamento, o marido lá com outra família, e ela se submetendo a alguns encontros para ele pagar ali o custo de vida do mês, porque ela não tinha condições de largar. Hoje a gente ainda não tem mais essa realidade. É muito desafiador em alguns momentos? É, mas a gente tem mais possibilidade para se trabalhar. Hoje você pode fazer unha da sua casa. Existem milhares de cursos e orientações gratuitas e depois você vai se especializando. Você pode cuidar de cabelo, você pode fazer sobrancelha. Então, você pode fazer várias coisas. Você pode ensinar alguma coisa que você sabe que outras pessoas não sabem. Então, assim, é muitas possibilidades. Aconteceu de se ver perdida, respira, busque o sentido de você enquanto pessoa, em primeiro lugar, e segue. Maria, então, eu acho que é legal, por essa sua fala, o que eu pude perceber, e por favor me corrija se eu estiver errado, que esse trabalho de mentoria financeira, ela não vai se aplicar apenas a alguém que está com problemas nas suas finanças, não só, ou para pessoas que têm empresa. Eu estou entendendo que se de repente eu me vejo separada, né, divorciada, enfim, com uma pensão de X, eu posso procurar uma mentoria financeira para que eu tenha como lidar com tudo isso antes de cair numa cilada. Tá certo? Tá? Pelo menos na minha visão e na minha metodologia de trabalho, tá? Não Tá. posso responder como um todo como educador Uhum. financeiro, porque existem vários tipos de consultores que cada um trabalha da sua metodologia. Para mim, lidar com o dinheiro é puramente comportamental. Eu preciso Sim, lidar, não importa se é com 100 mil ou se é com 100 reais. entendi. Por quê? Entendi. Então, eu também preciso ter. Ah, eu não vou procurar um mentor financeiro porque eu não tenho como pagar ele. Mas você, e aí entra a questão da crença e da objeção, né, que a gente fala, de não acreditar. Você pode não ter o hoje para pagar, mas você consegue alternativas e estratégias junto com esse mentor que te possibilite ter essa renda. Né? Muito E quando legal. a gente fala de finanças, é muito comum as pessoas pensar, não quero saber disso, porque lidar com finanças vai mandar eu cortar gasto, vou mandar
mandar eu cortar minha pizza no fim de semana, vão mandar eu parar de ir no mercado. Não é isso. É olhar como um todo. Pensa as finanças, eu vou relacionar meio com a nossa saúde mesmo. Quando a gente vai para o médico, com um sintoma, dor de cabeça, ele vai analisar o que te está causando essa dor de cabeça. Ele não vai falar é disso, porque várias coisas podem causar essa dor de cabeça. É a mesma coisa as finanças. Eu não vou falar, precisa cortar isso. Nem vi. O que está fazendo, quais comportamentos você está tendo que está levando você a não ter dinheiro, a viver endividado, ou não sobrar. Qual é o seu problema principal? É falta de dinheiro? Às vezes não é. Às vezes a pessoa ela vem até para a mentoria porque ela tem um dinheiro, mas ela não sabe o que faz. Eu estou sem emprego nesse momento. Eu tenho o dinheiro do seguro e tenho um dinheiro lá que eu recebi dos meus direitos. O que eu faço com isso? O medo de gastar, o medo de não saber. Por quê? Porque ela não sabe lidar, ela não tem esse conhecimento. E ela vem para a mentoria, a gente estrutura, ensina, educa, mostra o orçamento dela e ela segue. Porque a partir daquele momento ela sabe. A mentoria é você aprender a lidar. O mentor ele vai te ensinar e você segue acompanhado durante um período. Depois você é capaz de seguir. Fantástico, Maria. Você foi falando, eu fui fazendo algumas anotações. É por isso que eu estou assim, boa de fazer tudo. A Só ideia por era isso. É sensacional, né? Então, eu acho que a gente desmitifica bastante essa questão de uma mentoria financeira, a minha, inclusive, de o que é um mentor financeiro, por que é que eu vou, eu não sei se eu posso falar assim, mas contratar esse serviço, vai ser alguém que vai estar fuçando nas minhas coisas, é a história do julgamento, né? Então, que a gente vai derrubar essa questão, esse olhar. Eu sei que aqui tem pessoas assistindo e que tem, além do seu rendimento principal, ela faz lá umas coisinhas ou outra que complementa a renda baixa. Mas que quando você também falou uma coisa que é algo que esta pessoa poderia entender. Puxa, se eu faço esse tipo de trabalho aqui, além daquela, e eu não consigo nunca ter dinheiro, então tem alguma coisa de errado. E aí buscar essa mentoria, conversar, fazer uma avaliação contigo, né? Eu acho que vale super a pena. E depois eu falo com ela no particular, para ela, de repente, tá pensando sobre o assunto. Acho que ela já até se tocou, mas se não, para ela estar pensando sobre este assunto, né? Nosso horário, Maria, tá estourado já, né? Para variar. não derrubaram é porque a gente quase não fala, né, Helena? Pois é. Quase. Admito, assim, que eu tenho feito... Hoje eu tô adoentada, sabe? Assim, vocês vão ver minhas caras ruinzinhas, eu não tô bem, mas se fosse ontem eu não faria live, porque eu não teria a menor condição. Hoje eu já estou em condição de fazer, porque eu repousei bastante. Então, eu vejo que as lives, elas têm dado um suporte bacana, sabe? Ele não tem derrubado. Teve uma live aí de, acho que 1h40, você acha, amiga? Foi longe, foi longe. O Instagram tá gostando de você, tá vendo? Pode ser, pode até ser. Mas é que é tão bom, né? A gente procura trazer assuntos de interesse de um para um todo, né? Então, se eu tenho um negócio, se eu tenho um divórcio e vou viver da pensão, entre aspas, viver da pensão. Se eu tenho um negócio pequenininho que complementa a minha renda, para eu não gastar com pastel, né? Não gastar com presentes só para agradar o outro. Gastar, né? O que eu falo assim, desde que esteja dentro do nosso orçamento, e quando a gente faz um orçamento, a gente coloca
os momentos de lazer, a gente coloca os presentinhos de aniversários, porque a gente vê o ano como um todo. E se dar presente faz sentido para a gente, precisa estar no nosso orçamento. O que não pode é que esses presentes interfiram de maneira a prejudicar o seu orçamento. E aí, em alguns momentos, né, quando eu falei, a gente não vai falar para você cortar tudo, e não vai mesmo, mas assim, em alguns momentos é necessário, ao invés de a gente comer pizza todo fim de semana, a gente vai comer só uma vez, pelo menos por 2 meses, porque a gente precisa melhorar esse orçamento, né? Essa qualidade de vida. Mas aqui 3 meses você está sossegada, você vai poder comer sua pizza todo mês, toda semana, todo fim de semana. Mas precisa entender o que faz sentido para mim, né? E tudo na nossa vida tem o lado bom e o lado ruim. Quando a gente quer, de repente, fazer uma viagem de navio, que não é algo tão comum e tem um custo talvez um pouco mais elevado, ou não, mas assim, quando a gente quer muito, a gente coloca no nosso orçamento, será que não vale a pena, às vezes, a gente deixar de comer a pizza todo fim de semana para a gente conseguir essa viagem que faz um pouco mais de sentido para a gente? Então, assim, é uma questão mesmo de análise. O que vai fazendo sentido que eu vou precisar alterar no meio do caminho? E o que não faz sentido para mim? Às vezes, a gente tem um orçamento lá que quando a gente começa a fazer o mapeamento, tem coisas que não faz sentido a gente ter, e a gente está pagando. Por quê? Porque a gente nunca parou para analisar os nossos custos. Nem percebe, né? E nem percebe, exatamente. Então, tudo Essa que faz vem com tanto diferença. nem percebe, né? Nem percebe. Ó, avançamos bastante já. Como essa live, pessoal, ela vai estar no YouTube, tanto no meu canal, acho que também no seu canal, né, Maria? Depois você Eu acho compartilha. Pois, Coloquei os endereços. então, você pôs também o da Maria? Will, coloca aí, por favor, os endereços da Maria, para que as pessoas que virem a ter interesse em pelo menos uma avaliação, uma triagem, uma consultoria breve. Diagnóstico financeiro. Se for empresa, tem um diagnóstico financeiro pronto, onde a gente faz todo o diagnóstico financeiro, é gratuito para quem estiver na live. Para quem estiver na live. Ou vir para quem vir vi a live gravada, ou sou amiga da Elaine, quero fazer esse diagnóstico, eu tenho um negócio, não sei para onde partir, enfim, faço esse diagnóstico gratuito. Para quem é pessoa física e quer mesmo uma organização pessoal, entender do seu orçamento, me chama no direct, que a gente faz uma sessão gratuita também, um bate-papo, para a gente entender qual é o seu momento, para mim poder ser mais estratégica, ajudar, porque assim, não existe nada pronto, né? Existe a necessidade do cliente e a particularidade de cada um. Você falou empresa, mas eu tenho também pessoas aqui que provavelmente trabalhador autônomo. Esse também está no papo. Não é empresa, né? A gente é trabalhador autônomo, mas a gente tem um negócio, viu, gente? Vamos mudar essa mentalidade, porque se o nosso autônomo parar de funcionar, nem o pessoal funciona. Então a gente precisa. E aí vai um spoiler, não. Uma novidade. O maior empreendedor e o que vive escondido, mascarado, é o autônomo. Eles têm a maior dificuldade de se enxergarem como empreendedores. Fica a dica. Olha, é verdade. Assim como funcionário público.
o maior índice de endividamento é com funcionário público. E sabe por quê? Não é por causa de vocês, não. É porque vocês acham tudo muito fácil. 10 empréstimos disponíveis para vocês com a menor taxa de juros. É E depois o orçamento que eu diga, viu? Eu que sei, né? Você é funcionária Eu que pública, você não me deixa mentir aqui. É tudo verdade. Isso eu, funcionária pública aposentada, exatamente isso, né? Você consegue, porque eles têm a garantia de que você está com emprego fixo, né? Um salário fixo, pelo menos. Então, assim, a menor taxa e tal é uma bênção. E a gente cai, né? A gente cai. Linda, lindíssima. Então, que legal. Eu só vou colocar aqui mais uma coisinha antes da sua consideração final. O Lucas, ele é fisioterapeuta e eu gostaria até, Lucas, de convidá-lo para uma live também. Lucas, obrigada, querida. Ele me diz, me enche de elogios aqui, eu não vou ler que eu tô com vergonha. Mas, Lucas, bora fazer uma live aí sobre a fisioterapia, né, que é tão importante, porque a gente deve manter o movimento, tanto financeiro quanto do corpo, a importância disso tudo. Você me fala, Lucas, mas gratidão pelo elogio, meu amor. Ô, gente, então era isso, Maria, você faça aí suas considerações finais, meu bem. Gente, só quero agradecer de coração quem esteve aqui do começo ao fim, né? Pela disponibilidade, pela paciência em nos ouvir, em participar aqui com a gente. E a consideração é que não sejam os números negativos, né, das estatísticas aí do endividamento, das empresas que falem os negócios, pela questão do medo do julgamento, sabe? Não deixem que o outro, porque isso é questão do outro, ter tanta importância na nossa vida, isso em todos os sentidos, não só no financeiro. Então, assim, busquem ajuda, compartilhem mesmo, sem medo, sabe? Sem preconceito com si mesmo, porque a gente acaba até se privando por conta do medo do outro, do que o outro vai falar. Eu não vou para psicóloga porque vão falar que eu sou louco. Eu não vou buscar ajuda financeira porque vão falar que eu sou endividado. E aí fica a dica, né? E daí? Porque a consequência, quem sofre é só a gente, porque a responsabilidade é toda nossa. Então, assim, agradecer, Laina, mais uma vez pelo convite. E, assim, estou aqui à disposição. Se sempre que quiser me chamar, pode me chamar, viu? Vai ser um prazer. E logo você vem para cá também para falar um pouco mais sobre essa questão da ansiedade, da depressão aí, quando a gente se depara com todo esse cenário financeiro. Eu te passo o cenário financeiro e você passa as considerações emocionais. E aí, Maria, gostaria que você, então, por gentileza, só repetisse a canjinha aí que você está nos presenteando, né? Para quem está na live, Sim. como é o presente? Quem tiver interesse, né? Claro, sempre a gente dá presente, principalmente nos fins de mês das mulheres, mas os presentes também é para os homens, tá? Que estão aqui presentes. Presente se estende para todo mundo. Quem tiver empresa, que tiver interesse em fazer um diagnóstico financeiro, esse diagnóstico a gente aborda 16 aspectos de um negócio, onde você faz algumas pontuações, depois eu faço o agendamento de uma sessão com você e passo o posicionamento, esse diagnóstico com algumas ações estratégicas para você já colocar em prática e já começar a melhorar alguns pontos. Para quem é pessoa física, entre em contato, fala que estava aqui na live ou que assistiu no gravado, é amiga da Elaine, enfim, e marca uma sessão comigo, que a gente faz uma sessão de alinhamento financeiro. Entender qual é o momento que você está, e aí eu te passo pelo menos, no mínimo, 3 ações também práticas, com um plano de ação para você colocar em prática aí no seu dia a dia, para olhar para suas finanças pessoais
E claro, né, se empoderar no financeiro, porque o financeiro, às vezes a gente, na maioria das vezes, é algo inconsciente, que a gente acaba não dando tanta importância. E por que que a gente não dá importância? Porque não está na nossa consciência de que as finanças podem afetar o nosso emocional, né? Então, se vocês tiverem interesse, podem me chamar no direct que a gente agenda. Só falar que veio da live ou que é da audiência da Laina. E a gente se acerta. Daí tá tudo certo. Vamos colocar essas finanças em dia, né, Laina? Olha o meu poder. Eu amei. Muito obrigada pelo presente. Aproveitar, né, porque a gente já está finalizando o terceiro mês do ano. Ah, E quando a gente faz planejamento estratégico, a gente já venceu um trimestre. A gente precisa analisar se esse trimestre fechou aí no positivo ou se eu só patinei porque eu pretendo chegar em 2024 lá. eu Porque vou te procurar. Eu vou, porque eu procrastinei nessa questão, mas é o meu momento de fazê-lo, né? Até pela condição de uma mulher aposentada, eu já estou na idade idosa. autônoma, né? Quer se falar que é autônoma agora. Pois é, né? Então, eu acho que vale bem a pena, eu vou procurar, por quê? Porque eu quero ter uma paz, né? Eu preciso ter uma paz. E É é isso. necessário. Eu falo que paz e leveza é tudo na nossa vida. Perfeito. Pessoal, muito obrigada. Nossa, Maria, extremamente grata, emocionada de ver que você. Eu sempre esperei o melhor de você, né? Não podia ser diferente. Eu acho que o Instagram está nos derrubando. Um grande beijo. Tudo de melhor para nós que está fazendo aquela rodinha assim, ó. Tava travando aqui. Eu parei Não assim, é? deixa eu ver se ela vai voltar, né? Eu só estou dizendo que eu tenho muito orgulho por você estar onde você está. É muita coragem a gente poder dizer as coisas que ruins da qual a gente passou, né? Você compartilhar isso, sou muito grata e saber que nós devemos ter sempre a esperança de algo melhor, porque há, né? Ela existe. Sim, Não é? é isso. E a gente vai superando dia após dia, né? Porque essa passagem aqui na Terra é isso, é uma passagem de superação. A gente vai se elevando e evoluindo a cada dia. Então, assim, beijo, pessoal. Se quiserem, se precisarem de qualquer coisa, estou à disposição, de verdade. Nem tudo é dinheiro, mas dinheiro também é solução. É isso, Má, obrigada. Fica com Deus. Gratidão. Gratidão a todos aqui presentes. Até uma próxima que eu vou colocar ainda o cronograma das próximas lives. Um forte abraço a todos.